Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Mais esse FIS Talks do Fórum Inovação Saúde, uma iniciativa FIS. Hoje, entrevistando o José Carlos Fellner, que é o presidente de uma grande multinacional aqui no Brasil, representante aqui no Brasil dessa grande multinacional, a GSK. Essa organização que é uma organização de padrão mundial, presente em diversos países do mundo, uma das grandes, talvez uma das maiores operações da GSK no mundo, fora da sua origem, na Inglaterra, seja aqui no Brasil. Eles realmente têm uma participação muito ativa na questão de imunobiológicos, nas questões de medicamentos, a divisão farma é muito forte também em pesquisa. Em síntese, nós vamos ter a oportunidade de conhecer uma figura muito interessante que já pertence aos quadros da GSK há quase 40 anos, portanto, tem uma trajetória de vida muito forte dentro dessa organização empresarial. Muito boa tarde, José Carlos Fellner. Boa tarde, José. Obrigado pelo privilégio desse tempo com você. Vamos conversar sobre o que você achar interessante. É uma oportunidade de expor também a GSK. Eu tenho muito orgulho de estar aqui nessa companhia e das contribuições que a gente pode fazer para a sociedade brasileira, né? Que esse é o grande propósito. Muito bacana. E você é um brasileiro adotivo, porque você nasceu em Moçambique. Imagino que a sua infância tenha sido lá em Moçambique. Você nasceu em Maputo mesmo, na capital, ou foi no interior de Moçambique? Estudou lá até quando? E como é que foi a sua vinda para o Brasil, Fellner? José, eu nasci no norte de Moçambique, quase norte, meio norte, né? É um paralelo aí com a Bahia, vamos dizer assim, em termos geográficos. Numa pequena cidade, cresci numa pequena cidade do litoral, uma vila pesqueira, né? Meu pai era agrônomo, meus tios também. Então, meu pai é estrangeiro, ele de origem saxônica, minha mãe nascida lá, filha de indianos. Eu sou essa mistura saxônica e indiana. Então, uma parte da família loura de olho azul, a outra parte bem morena, típica indiana. E fui criado num ambiente diverso, né? Então, a minha infância, eu só fui para Maputo, lá para a capital, já para fazer o segundo grau. Enfim, mas é um ambiente diverso, muito divertido, tem lembranças ótimas. É claro que houve uma ruptura forte, resultado de uma guerra civil, de uma situação política que aconteceu, de uma revolução e tudo mais. E aí eu fiquei no meio do caminho, né? Meu pai, por ser estrangeiro, podia sair, minha mãe, embora local, podia acompanhar meu pai, e meu irmão, que tinha 11 anos de idade, podia acompanhar os pais, porque era menor de idade. E eu já era considerado moçambicano, né? Quando a ruptura aconteceu, a família perdeu tudo completamente. Meu pai era agrônomo e ele produzia arroz e algodão ali, em duas propriedades que ele tinha. Inclusive, a perspectiva de vida mudou completamente, né? Porque a sequência natural era eu me formar em agronomia também, ser um engenheiro, como o resto da família, né? E que é toda de engenheiros. E dali segui, substituí meu pai nos negócios e tudo mais. Eu já participava bastante desde a adolescência dos negócios do pai. E aí, imigrante, de repente, eu tinha que sair meio fugido e tudo mais. E a escolha foi pelo Brasil por várias, mas principalmente pelos elementos culturais, pela diversidade que aqui tem, que era uma característica da vida em Moçambique, né? Bastante diversa. Então, embora mudasse de continente, com 19 anos, cheguei aqui, fui trabalhar em part-time num posto de gasolina, e ali conheci representantes da indústria farmacêutica, meio que me adotaram. Fui trabalhar, minha primeira companhia foi a Johnson Johnson. Ali me apaixonei pela função de representante da indústria farmacêutica. Depois fui para outra multinacional,
para aprender outros tipos de mercados, mercado hospitalar, acesso e tal. E depois fui chamado para lançar um dos produtos que virou líder de mercado, na Beecham, que é uma das companhias que resultou na GSK hoje, depois de várias fusões, e aqui vou fazer 40 anos, são 44 em indústria farmacêutica, todas as posições na área comercial, enfim, e aí, coisa de quase 3 anos como presidente da companhia aqui. Mas Moçambique era isso. A minha vida lá foi exposta à diversidade, e ali foi a minha grande lição. É uma boa escola, não é, Felner? É uma boa escola. Você tem É. saudades de Moçambique, Felner? Eu tenho saudade da geografia, eu tenho saudade da infância, foi uma infância muito legal. Mas você sabe, José, eu aqui tem minha família, meus filhos, minhas netas, minha esposa brasileira, meus amigos, então isso ficou apenas lá no passado, na formação básica. E eu sou um brasileiro, como você diz, né? Tudo que eu faço é aqui, nunca mais voltei, não sonho em voltar, não tem nenhuma melancolia assim sobre isso, porque eu tenho tido uma vida muito, muito bacana aqui, tenho sido muito querido, muito apoiado sempre, nunca fui discriminado por ser estrangeiro, nunca, nunca, nunca. Então não tem nenhuma melancolia, tenho ótimas recordações, mas não tenho Essa é nenhum. uma característica do brasileiro, não é? Acolher bem os estrangeiros que aqui chegam, que trabalham, que contribuem. Aliás, o povo moçambicano, eu tenho o sentimento que tem uma certa similaridade. Assim, é um povo muito alegre, muito acolhedor. A culinária lá é boa, a gastronomia. Como era a vida É, cultural lá na sua infância? Tinha muita atividade cultural. Eu sei que lá é um país, como nós já tivemos oportunidade de conversar, multicêntrico, vamos chamar assim. Tem um multiculturalismo muito forte, multireligioso, tem islâmico, católico, tem influências asiáticas, holandesa, portuguesa. É uma verdadeira Babel ali de influência é, cultural, não é? Você gostava é, disso? Isso cria uma personalidade mais plural, não é, Theo? Eu tenho sentimento. certamente, certamente. Você sabe, José, que era uma coisa quase que obsessiva na minha família, né? Como eu falei, meu pai é saxônico, minha mãe é indiana, então havia diferenças culturais, havia diferenças, enfim. A única coisa que eles tinham em comum era a paixão um pelo outro, os filhos, né? Nada mais era em comum. E a sociedade bastante plural, como você falou. Em termos de religião, em termos de etnias que conviviam ali, em termos culturais mesmo. O Moçambique fica no canal de Moçambique, ali, o litoral exposto à Rota das Índias. Então, é um povo que resiste a dizer não porque viviam do escambo. Então, a colaboração é um elemento vital para a sobrevivência. E o outro é a aceitação do diferente. Então, esse foi o norte. Em casa, quase que obsessivamente, né? Meu pai repetia quase todas as refeições para mim e para o meu irmão. Olha, só existe um tipo de pessoa, é o ser humano. Acabou. Não há nada mais importa. É um ser humano, é um ser humano. Acabou. Não importa se é preto, amarelo, branco, louro, baixo, alto, obeso, que religião. É um ser humano. Então, vocês têm que interagir o melhor possível e aproveitem as diferenças que tem entre todos esses seres humanos que estão em volta da nossa casa. E esse era um mantra, né? Era um mantra, era lavagem cerebral. Isso foi muito bom, José, porque, vamos lá, falar sobre religião. Então, eu estudava num colégio católico, né? Era o único colégio bom que tinha ali. Bom, né? O único colégio que existia era um católico. E eu ia à igreja, porque tinha que frequentar a igreja, embora meus pais não obrigassem, mas meus amigos eram muçulmanos, né? Ou praticavam o candomblé, como a gente conhece aqui, candomblé.
E isso não fazia nenhuma diferença, eu queria estar com meus amigos. Então eu ia à mesquita também, eles precisavam fazer as orações deles, voltados para Meca e tudo mais, e estava lá eu, dentro da mesquita também, várias vezes por dia. Os pais obrigavam a ler Alcorão, trechos do Alcorão e tudo mais, a interpretar, estava lá eu, junto com meus amigos muçulmanos, também lendo Alcorão, participando disso, né? E aí, diversas religiões, citei só essas duas, né? E quanto à culinária, era assim, colônia portuguesa, então tínhamos lá a culinária típica portuguesa, mas nós tínhamos também a culinária típica indiana, porque na minha casa, né, de indianos, tinha aquela culinária indiana. E nós tínhamos uma culinária típica de Moçambique, que é muito parecida com a da Bahia, né? Com outros nomes, mas estava lá, né? Sarapatel, por exemplo, tinha o mesmo nome, né? Era a mesma Acarajé, coisa. O acarajé tinha um outro nome e era feito com outro tipo de farinha, mas era óleo de dendê das palmeiras tinha lá também, né? Então, amendoim era uma coisa comum. Então, era um pupurri também, era uma babel de comidas e cheiros e tão depressa a gente comia uma comida típica portuguesa, quanto a gente comia a chima, por exemplo, que era feita da pasta, é tipo um pirão endurecido, né? Como era uma área muito piscosa, vinha aquele peixe seco, que era seco e depois, através do escambo, era levado para o interior, né? Então, a chima era um pirão endurecido, o nosso pirão, só que mais duro, e se comia embrulhando ali pedaços de peixe seco com um molho que levava coco também, e tipo um óleo tipo dendê de palmeira. Então era uma variedade enorme, né? Então você se acostuma com é, tudo, né? você está citando um assunto que me traz à lembrança o momento político que a gente vive no Brasil, não é? De tanta assim, divisão, de tanto assim eu contra ele. Nós que sempre tivemos essa característica plural, acolhedora, de conviver com o contraditório, com a diversidade de pensamento, respeitando cada um o seu olhar de vida, de mundo. E nos últimos tempos, por alguma razão que eu não consegui ainda identificar bem, nós temos caminhado de uma maneira muito diferente. E esse exemplo de Moçambique, do povo moçambicano que vive lá, talvez fosse um momento de resgatarmos essa nossa trajetória, talvez até mesmo pelo processo de escravidão no Brasil, que aqui tiveram muitos africanos, né? Tenham trazido para aqui, para o Brasil, essa cultura de integrar mais, dessa economia colaborativa do escambo que você falou. Eu produzo arroz, o outro produz o feijão, eu troco o meu feijão pelo seu arroz e, no final, fazemos um belo prato de comida para todo mundo. Quer dizer, essa visão de mundo é muito interessante, não é, Felner? E nós conversávamos anteriormente, você me falava também das cores das roupas moçambicanas, das mulheres, aquela coisa muito colorida, muito bonita, por sinal. Quando a gente olha assim as moçambicanas com aquelas vestes coloridas, fica uma coisa bonita, né? Assim, elegante, e que veio muito de uma influência asiática, por ser ali as rotas comerciais. Então, É, eu não tinha conhecimento disso. Muito boa essa sua percepção e observação disso, né, Fiona? a minha formação cultural era assim, era bastante quase caótica, né? Então, no colégio eu fui educado com 7 anos de francês, né? Era a segunda língua, vamos dizer, depois do português, mas tinha os dialetos locais. E não havia televisão. Eu fui conhecer televisão com 18 anos de idade, 19, né? Havia rádio, então, à noite a gente escutava notícias do mundo, meu pai sintonizava o rádio lá, todo mundo fazia silêncio no jantar, 7h30 da noite, na BBC. Então, eu tinha que entender de inglês para poder acompanhar as notícias. Porque depois das notícias, meu pai discutia o que ia acontecer no mundo, etc. O elemento cultural vinha da leitura, então meu pai tinha uma biblioteca, ele selecionava os livros para nós de acordo com a idade, de uma forma bastante plural, né? Várias ideologias políticas, vários regimes econômicos. Eu fui sendo introduzido nisso sem nenhuma violência ou sem nenhum direcionamento fechado, né? Era aquela coisa de
eu lia pedaços do livro e depois meu pai chegava, depois de jantar a gente conversava sobre notícias do mundo e sobre o que eu estava lendo ali e trocávamos ideias e tal. E quase não tinha certo ou errado, né? Tudo era entendido e compreendido à luz do contexto que envolvia aquele fato histórico, enfim. Então, também aí teve muita diversidade, não é, José? E a minha escolha para o Brasil, porque meu avô tinha uma paixão pelo Brasil. Então, ele assinava para mim, quando eu fui alfabetizado, aquela revista do Zé Carioca, né, brasileira. Então, eram revistinhas do Zé Carioca. A música, meu avô era um ativista anárquico, né? Era um anarquista por convicção. Então, ele se organizou durante anos, organizava passeatas para pressionar o governo a construir uma represa naquela região, porque havia muita sede, muita falta d'água, muita seca, né? Parecido com o Nordeste. E a marchinha que tocava durante as passeatas políticas era, por causa da represa, era o Tomara que chova 3 dias, sem parar. Então, atrás disso vinham as marchinhas de carnaval, né? Que legal. Então, e ele assinava a revista O Cruzeiro, né? Então, nós tínhamos um avião por semana. Pô, eu lembro das fotos da queda do viaduto Paulo de Fronten aqui no Rio de Janeiro, né? Umas fotos horríveis, né? E nós tínhamos um avião que pousava na cidade uma vez por semana, então trazia os jornais da semana. Então a gente recebia 5 ou 6 jornais de uma só vez e trazia o filme que iria passar durante uma semana no cinema da cidade. Então esse era o elemento cultural, né? A BBC International dando noticiário do que acontecia no mundo, então desde as guerras dos 100 dias, enfim, para qualquer outra coisa. As coisas do Kennedy lá, com Cuba, etc. Tinha essa variedade, né? A BBC explorava. Eram jornais que eram acumulados por uma semana e um filme que aparecia, um filme infantil, um filme adulto, que aparecia na cidade uma vez por semana, era trocado uma vez por semana. E mais a cultura local. Então, esse sou eu aqui. Esse foi o cara que chegou aqui no Brasil. Tinha voo para Maputo? Eu não me lembro se tinha. Não lembro. E os seus pais, quando veio a Revolução, eles foram para onde? Para Portugal, para Lisboa? Meus pais foram para Portugal, né? Ficaram lá na casa de uns parentes e tal, como refugiados. E, num determinado momento, eu já tinha decidido que eu vinha para o Brasil, né? Então, vim. Você foi primeiro para Lisboa e depois para o Brasil. Isso, e vim para o Brasil, foi uma escolha. Tinha outras oportunidades na época, Austrália, Canadá, mas eu preferi aqui. Tudo tinha cheiro de Moçambique, a diversidade, a alegria, a musicalidade, a temperatura, os coqueiros, né? As palmeiras, tudo era muito igual, muito igual. Inclusive o povo brasileiro, ele guarda muito disso do que eu lembro da infância, né? Não há diferença, é como se eu tivesse apenas mudado de cidade, porque não tive nenhum choque cultural, José. Absolutamente nenhum. A adaptação foi automática. A única situação chata é que uma fase em que eu tinha que começar a minha vida, fazer minhas escolhas, tudo tinha sido rompido. Esse era o único estresse, né? Como é que eu consigo trabalhar, conseguir a documentação para residente? E você conseguiu sobreviver aqui no Brasil quando chegou, acolhido por alguma família, parentes? Como foi essa sua chegada aqui? Você chegou ao Rio de Janeiro, eu imagino, ou a São Paulo? Eu cheguei ao Rio, no Antigo Galeão e no Hotel Glória por um tempo, depois, enfim, uns empresários que ficaram amigos e tal. Fui trabalhar, tinha um posto de gasolina, então fui trabalhar no posto de gasolina lá. Na época, o posto fechava às 8 da noite, não abria final de semana. E eu fiquei lá ajudando. No posto era mais ou menos um faz-tudo de confiança lá, que foi ganhando a confiança. E os representantes da indústria iam lavar carros aos sábados lá e ficavam tomando cerveja no botequim. Era eu que negociava com eles, entregava a chave do carro, pegava o pagamento e tal. E eles acharam um dia, né, que eu não devia continuar ali, que eu tinha tudo para ser um representante da indústria farmacêutica. E me ajudaram.
Então, me treinaram tudo mais para conseguir competir por uma vaga na Johnson & Johnson, que naquela época não admitia ninguém sem experiência, via de regra, só com experiência. Eu era um neófito. Mas eles me levavam para casa à noite, fazia um rodízio, eu fechava o posto às 8, fechava o caixa, lá para as 9 estava disponível, e todos os dias eu passava 1 hora e meia na casa de um deles, que me ensinava sobre a indústria farmacêutica, sobre a profissão, e assim eu pude competir e conseguir uma vaga na Johnson. E daí foi a vida. Então, nós vamos poder conversar agora essa vida muito legal. presente, no futuro. Na segunda parte do nosso encontro, dessa grande personalidade brasileira por adoção, moçambicano de nascimento, mas que carrega um sorriso largo, uma alegria de viver, os depoimentos de ex-funcionários que eu consegui colher são todos muito positivos a respeito da liderança inclusiva que você faz. Meus parabéns, José Carlos Fellner, pela sua forma de conduzir a vida, os relacionamentos, esse olhar plural do mundo. Isso é muito bom que tenhamos executivos com essas características que fazem para o Brasil crescer, a indústria crescer, gerar emprego, felicidade, riqueza, enfim, tudo de bom. Nos vemos, continue conosco, porque terá a segunda parte dessa entrevista com José Carlos Fellner. Agora, nós vamos falar um pouco de saúde, da GSK, dos seus projetos de vacina para a Covid. Ela está aí em fase de desenvolvimento em parcerias muito importantes no mundo, nas coisas que ela tem feito ao longo dessas últimas décadas, em todo o segmento da saúde brasileira e mundial. Até já. Muito obrigado, Zé Carlos Fellner.